A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Bem-vindo a mais uma aula da nossa escola profética Filhos da Unção. A palavra do Senhor diz, meus amados, em Lucas 18, versículo 1, que o Senhor Jesus então nos traz uma parábola e ele inicia dizendo: e contou-lhes uma parábola acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu trago uma palavra, um ensino para o teu coração através dessa aula, principalmente para os pastores e líderes que têm buscado a unção, que têm buscado os dons espirituais, que têm buscado a intimidade, o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E aqui eu entro com você na palavra, no ensino dessa noite. O Espírito Santo de Deus, meus amados, ele deseja se revelar aos teus filhos e filhas sobre essa terra. Ele deseja por manifestar o teu poder, a tua glória. A palavra do Senhor diz que o mundo aguarda a manifestação dos filhos e filhas de Deus. Nós temos, meus amados, um ofício, nós temos um legado, nós temos, meus amados, uma missão da parte do Pai, que é manifestar o teu poder e a tua glória sobre essa terra. Existe, meus amados, uma geração aguardando por mim, aguardando por você. Muitas pessoas têm estado cativas, oprimidas, enfermas, doentes, e nós, como pastores, como líderes, precisamos nos posicionar. Mas eu percebo e vejo nos dias de hoje
Meus amados, muitos líderes, muitos pastores, ministros do Evangelho desistindo, parando no meio do caminho. E o Pai vem, meus amados, nos ensinar aqui através dessa aula. E Ele fala em alto e em bom som aos nossos corações. Você quer a unção, você quer os dons espirituais, você quer a minha aprovação. A primeira chave, o primeiro princípio que eu libero aqui nesta aula: persevere. E contou-lhes uma parábola acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Você quer que o Espírito de Deus se revele a você? Você quer que a unção, os dons espirituais venham se manifestar? É necessário haver perseverança, é necessário haver insistência. Quantas vezes você começa, meus amados, a buscar o Espírito de Deus, começa a gerar fome e sede, começa, meus amados, em outras palavras, a pagar o preço, mas no meio do caminho você desiste, você para. Amados, precisamos olhar mais para a palavra do Senhor. Jesus Cristo, Ele nunca disse que seria fácil. Muitas vezes nós iremos encontrar, meus amados, dificuldade em nossa caminhada, em nossa busca. Nós, meus amados, até mesmo seremos parados pelas circunstâncias. Existe, meus amados, aquele sentimento que muitas vezes flui em nosso coração: será que o céu se fechou para mim? Será que o Pai está me ouvindo? Será que o Pai está me atendendo? Meus amados, nós estamos orando, nós estamos buscando, jejuando, e o sentimento muitas vezes é que nada está acontecendo. Mas vamos olhar para a palavra do Senhor. Jesus, meus amados, nessa mesma parábola, Ele pega, meus amados, uma pobre mulher, uma pobre viúva. E aquela pobre viúva, ela carregava uma causa. E as Escrituras dizem, meus amados, que na cidade que ela habitava, na cidade que ela morava, habitava, meus amados, também um juiz mau e perverso. Mas aquela pobre viúva, meus amados, ela se levanta com perseverança em teu coração, com insistência. Ela precisava ir, meus amados, de encontro com aquele juiz. E a palavra do Senhor diz que ela começa então a importunar aquele juiz: julgue a minha causa contra o meu adversário. As Escrituras dizem que era um homem perverso, de coração mau, que não temia a Deus nem respeitava os homens. E ele ignorou aquela mulher, ele menosprezou aquela mulher, virou as costas para ela. Mas no coração daquela pobre viúva, no coração daquela pobre mulher, meus amados, havia a perseverança, a insistência. E todos os dias ela batia na porta daquele juiz, todos os dias, meus amados, ela ia ter com aquele juiz, e a palavra era a mesma: julgue a minha causa contra o meu adversário. Até que chegou um momento, meus amados, que houve um rompimento, e aquele homem se sentiu incomodado, meus amados, em tal ponto, a ponto dele falar consigo mesmo: ainda que eu não tenha a Deus nem respeito os homens, todavia eu irei fazer justiça a essa mulher, para que ela, enfim, pare de me importunar. E em seguida o Senhor Jesus, Ele diz, meus amados: e Deus, que é bom, não fará justiça àqueles que o clamam de dia e de noite. Ele nos traz, meus amados, uma revelação. Ele está falando: ei, aqueles que perseveram, aqueles que pagam preço, aqueles que são insistentes, aqueles que buscam de dia e de noite, aqueles que a todo momento está em minha presença. É o que o Pai está dizendo para você. Deus não te chamou você para caminhar no raso, Deus não te chamou você para estar sobre a areia, Deus não te chamou você para se contentar, meus amados, com o Evangelho, meus amados, normal e padrão. Não, meus amados, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para aqueles que crerem. Nós precisamos nos posicionar e entender que nós temos uma responsabilidade de manifestar os céus sobre a terra. Eu estou aqui no monte mais alto de Governador Valadares, meus amados. Há uma nuvem que está nos cobrindo aqui, meus amados. Há uma presença de Deus que tem pairado sobre nós, e aonde quer que nós, meus amados, ministramos a palavra do Senhor, milagres, sinais e prodígios têm se manifestado. Os nossos cultos, meus amados, têm sido, meus amados, debaixo de uma forte e poderosa unção. Ei, mas nem sempre foi assim. Nem sempre, meus amados, nós, meus amados, estávamos debaixo da nuvem. Houve um tempo, um período em que nós estávamos, meus amados, como essa pobre mulher, essa pobre viúva, ali, meus amados, na presença do Pai. Senhor, na Tua palavra está escrito que em Teu nome nós iria curar os enfermos. Na Tua palavra está escrito que Tu és um Deus de milagres. Na Tua palavra está escrito, meu Pai, que nós podemos ser usados pelo Senhor. E ali, meus amados, foi anos de perseverança. É muito bonito, é muito lindo nós hoje, através da mídia, através das redes sociais, ver os profetas sendo usados, ver os homens de Deus sendo usados. Ei, mas houve uma trajetória que eu tive que trilhar.
Houve, meus amados, um caminho que eu tive que seguir, o caminho da perseverança. Houve momentos em minha vida que até mesmo eu cheguei a pensar, meus amados, em parar, em desistir, mas o Espírito Santo de Deus sempre vinha, meus amados, e me impulsionava a me levantar, a se colocar novamente de pé e a continuar seguindo em frente. O Pai quer que você venha se conscientizar. Ei, um dia você aceitou o chamado do Pai, um dia você aceitou o ofício, o legado de um pastor, de um apóstolo, de um profeta, mas você precisa entender e compreender que existe, meus amados, uma capa para ser conquistada. O Pai não quer que nós venha caminhar somente com o nosso título de apóstolo, de profeta, de pastor, de ministro, meus amados, de mestre. Não, Ele quer que nós venha carregar, meus amados, a essência. É o que faz a diferença. É o que faz, meus amados, a diferença sobre essa terra. Deus está contando com você. E quantas vezes, meus amados, nós voltamos para o nosso círculo de conforto. Quantas vezes, meus amados, nós voltamos para estaca zero. Por quê? Porque desistimos. Meus amados, durante um período da nossa vida, da nossa caminhada, tiramos os olhos do Espírito Santo de Deus. Já não buscamos a intimidade, já não buscamos a unção. Muitos filhos e filhas de Deus um dia tiveram o teu coração incendiado pelo Espírito Santo de Deus, carregaram a fome, carregaram a paixão, a sede pelo Espírito Santo de Deus. Meus amados, há aqueles que até mesmo chegaram a viajar por várias vezes para ir ter com homens de Deus, com ministros do Evangelho, mas de repente, meus amados, a fome cessou, a paixão, o fogo, meus amados, pelo Espírito Santo de Deus cessou, e hoje, meus amados, se encontram vivendo uma vida comum. Ei, eu estou aqui como homem de Deus, não para apontar o dedo para você, mas para estender as minhas mãos e dizer para você que o Pai conta contigo. O Pai não te chamou você para viver uma vida padrão sobre essa terra. Ei, uma vida padrão, os ímpios vivem, as pessoas circulares vivem, a igreja, meus amados, tradicional vive, mas nós somos, meus amados, a resposta dessa geração. Nós somos, meus amados, o povo escolhido, eleito, separado. Nós somos, meus amados, aqueles que irão nesses últimos dias manifestar a realidade dos céus. Nesses últimos dias, o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, Ele te convida, volte ao primeiro amor, a gerar a paixão pela minha presença, a gerar a fome pela minha presença. Não deixe, meus amados, a incredulidade, não deixe as circunstâncias, não deixe nada parar a tua fé, a tua convicção, porque o Pai já te escolheu. Ei, por muitas vezes, profetas, ministros, pessoas, meus amados, cheios do Espírito Santo de Deus, trazendo revelações até mim, chegou a dizer para mim: você foi escolhido desde o ventre da tua mãe. E eu fui, meus amados, incendiado, tomado pela unção. Muitas vezes eu senti fortemente a presença do Espírito Santo de Deus. Atualmente, meus amados, enquanto eu gravo esse vídeo, eu recebi exatamente essa revelação ontem, no período, meus amados, de uma visita que eu estava fazendo, uma senhora de idade, uma anciã, meus amados, trouxe essa mensagem para mim. Eu sentia fortemente a presença do Espírito Santo de Deus. Agora não é porque o Pai me escolheu desde o ventre da minha mamãe que eu carrego hoje a unção, que eu carrego hoje os dons espirituais, que eu sou um amigo do Espírito Santo de Deus. Não, meus amados, eu tive que me posicionar. Um dia eu estava, meus amados, no mundo, eu estava, meus amados, na direção errada. Um dia, meus amados, eu estava fora do propósito eterno, mas a voz do Pai veio até mim me chamando. Ele me fez um convite, Ele me fez, meus amados, uma vocação. Eu criei, eu abracei, eu agarrei, e eu comecei então a lutar, meus amados, e essa luta foi diária. Levei, meus amados, anos da minha vida para conseguir conquistar a amizade com o Espírito Santo de Deus. Igreja, durante muitos anos, a noiva de Cristo tem caminhado longe da presença. E nós, meus amados, muitas vezes nos acostumamos, tornou algo padrão e normal para nós, mas nós não fomos chamados para, meus amados, viver longe da presença. Ainda, meus amados, há esperança. O Pai tem nos dado mais uma oportunidade, mais uma chance de nós nos voltarmos a Ele. Ele quer que você venha se voltar a Ele. Ele quer que você, meus amados, venha novamente se tornar um faminto, um sedento, um apaixonado pela presença dEle. Então, a perseverança e a insistência estará
verdadeiramente em teu coração. E você vai entender o que o Senhor Jesus declarou em Lucas 18, versículo 1, e contou-lhes uma parábola acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer. O que é, meus amados, nós nos posicionar dentro, meus amados, dessa palavra, é nós nos tornarmos buscadores da presença do Espírito Santo de Deus. E quando nós nos tornamos buscadores, nós entendemos também que haverá dias que eu estarei cansado, haverá dias que eu estarei até mesmo enfermo, haverá dias, meus amados, que eu estarei desmotivado, haverá dias que eu estarei triste, abatido, mas eu não vou perder o secreto, eu não vou perder o particular com o Pai, porque eu entendo e compreendo, meus amados, o propósito do Eterno sobre a minha vida. Ele me chamou para uma obra, Ele me chamou, meus amados, para mim viver algo diferenciado com Ele. O Espírito Santo de Deus, Ele quer construir, Ele quer, meus amados, construir uma vida de relacionamento e intimidade entre Ele e você, entre você e Ele. Você crê? Então pega essa primeira chave, nunca pare, nunca desista, seja insistente, seja perseverante. Um dia, meus amados, ainda no início da minha caminhada, tenho dificuldade para orar, tenho dificuldade para perseverar, sempre olhando para grandes homens de Deus, e eu dizia comigo mesmo, como que eles conseguem orar 3 horas, 4 horas, 7 horas? E o Pai veio até mim, e Ele me diz em alto, em bom som: meu filho, você quer romper em oração? Você quer conquistar longos tempo de consagração, de oração em minha presença? E eu disse: sim, Senhor. E Ele me disse: então seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Grave essa primeira chave, meus amados. Eu não sei o tempo que você tem doado ao Espírito Santo de Deus, eu não sei quanto tempo você tem estado nessa maratona, mas eu posso te garantir uma coisa com toda convicção: fiel é o que te chamou. E Ele tem visto a tua caminhada, a tua jornada, Ele tem, meus amados, contemplado o teu esforço. Apenas persevere, porque Ele é fiel, aleluia. Ele é fiel, meus amados, para cumprir as promessas sobre a tua vida, aleluia, glória a Deus. Eu quero, meus amados, que você, meus amados, guarde essa primeira chave em teu coração. Segunda chave, segundo princípio, meus amados: qual é o valor que você tem dado ao Espírito Santo de Deus, a unção e os dons espirituais? A palavra do Senhor diz, meus amados, que o Senhor Jesus, então, Ele conta uma parábola, e Ele diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto em um campo, que um homem descobrindo, ele vai e vende tudo e volta e compra aquele campo. O que levou, meus amados, um homem a abrir mão, meus amados, de uma vida inteira? O que levou, meus amados, um homem a renunciar, a vender tudo que ele possuía para, meus amados, adquirir aquele campo? É porque aquele homem sabia, meus amados, do real valor que aquele tesouro possuía. Aquele tesouro que estava, meus amados, naquele campo representa o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, Ele é o mesmo, meus amados, por ser honrado por nós, por ser valorizado por nós. Muitas vezes, meus amados, não damos, meus amados, o valor real ao Espírito Santo de Deus, nem a tua presença, nem a tua unção, nem os dons espirituais. E nós queremos cativar o Espírito Santo de Deus, nós queremos, meus amados, conquistar a unção e os dons espirituais, e não temos capacidade de abrir mão por causa do Espírito Santo de Deus, de renunciar. Não temos a capacidade, meus amados, de escolher, meus amados, entre as coisas do mundo e a presença dEle. E muitas vezes nós escolhemos as coisas circulares, escolhemos, meus amados, os embaraços que se encontram à nossa volta, do que o estar com o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te dizer algo aqui, meus amados. Durante muitos anos da minha vida, eu estive no alto do monte, no meio do mato, buscando a presença e a face do Espírito Santo de Deus. E eu posso dizer com toda certeza e convicção, grande parte da minha infância, meus amados, foi no secreto. Enquanto, meus amados, os meus familiares, enquanto os meus amigos estavam em shoppings, estavam em churrasco, estavam se divertindo, eu estava, meus amados, no meio da montanha. Poucos dias agora eu estava meditando sobre isso, que grande parte do meu tempo, da minha vida, foi no meio do mato, com o Espírito Santo de Deus. O que eu estava fazendo lá, meus amados, buscando a presença, em vigília, em consagração, em oração. E eu chorava diante do Eterno, dizendo: Senhor, se é verídico, se é verdade, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque os enfermos não são curados, porque almas não são libertas, porque a tua igreja não sente a tua presença, a tua glória. E isso, meus amados, me levava aos prantos,
Eu caía, meus amados, em pranto, em choro diante do Senhor. Isso foi, meus amados, anos a fio. Anos a fio. Eu dizia, meus amados, para o Espírito Santo de Deus, carregando o conhecimento de que um dia a igreja havia vivenciado o avivamento, carregando o conhecimento que um dia a igreja havia experimentado a unção. Eu dizia para o Pai: Senhor, cadê a tua unção? Cadê os dons espirituais? E aí, em choro, em pranto, meus amados, eu me humilhava diante do Senhor. E isso, meus amados, foi durante anos. E eu, meus amados, comecei então a provar para o Espírito Santo de Deus que verdadeiramente eu o amava, dando para Ele em ação, em atitude, meus amados, o meu amor, através da minha perseverança, a minha insistência, dando para Ele o teu, meus amados, real valor. O Pai quer que você venha aprender a valorizar a presença dEle. E muitas vezes nós dizemos que amamos e valorizamos a presença do Espírito Santo de Deus, mas não demonstramos isso em ação. E isso precisa ser mudado, meus amados, em nossas vidas. Quantas vezes, meus amados, uma casa está, meus amados, em primeiro lugar em nossas vidas do que a presença do Espírito Santo de Deus. Nosso coração está preso em matéria. Um carro, meus amados, um bem material, um trabalho, porque afinal de contas eu ganho muito bem. Eu não consigo abrir mão, meus amados, de nada que está em minha vida, em minha volta, para que assim eu venha me aproximar do Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, existe um preço pela unção e pelos dons espirituais. Existe um preço para que nós venhamos a ser amigos do Espírito Santo de Deus. E eu, meus amados, finalizo aqui essa segunda chave dizendo para você: vale a pena. Vale a pena, meus amados, nós abrirmos mão, renunciar. Amados, vale a pena. Nós perdemos uma vida sobre essa terra para conquistarmos, amados, a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Um dia, Pedro, ele vem até Jesus, o primeiro pastor que o Pai havia levantado no Novo Testamento, e ele diz para o Senhor Jesus: Mestre, temos largado casas, mulheres, trabalhos, qual é a nossa recompensa? O Senhor Jesus responde o seguinte: meu filho, nesta terra eu te darei 100 vezes mais, e na vida por vir, a vida eterna. O Pai tem um pacto, tem uma aliança com você, e certamente Ele vai honrar, meus amados, o teu esforço e a tua dedicação, em nome de Jesus. Eu quero que vocês, meus amados, confiram e vejam conosco o que o Pai tem feito através, meus amados, da nossa escola profética Filhos da Unção. E após esse testemunho, eu estarei, meus amados, dando continuidade a essa palavra, em nome de Jesus. Shalom, apóstolo. Ouvi hoje pela manhã a escola profética. Foi uma benção. Na hora que o irmão ministrando a unção, eu recebi mais uma vez. Eu senti as minhas mãos formigava muito, assim, tipo uma dormência. Parecia que as minhas mãos tinham uma luva. E pelo meu corpo, assim, aqueles arrepios muito gostoso do Espírito Santo. Quando o irmão falou 1, 2, 3, no 3, eu caí sentada no sofá. E naquela unção mesmo, poderosa sobre as minhas mãos, e aquele tremor mesmo, muito forte. Eu recebi, apóstolo, mais uma vez. Mas antes do irmão ministrar, eu chorei muito, chorei como uma criança, em prantos, apóstolo. Uma benção. Deus que abençoe, irmão, tá? Em nome do Senhor Jesus. Amados, toda semana testemunhos têm chegado até nós, de pessoas que têm sido curadas, de pessoas que têm recebido a unção, de pessoas que têm sido tocadas a longa distância, meus amados. Sem falar da igreja, meus amados, presencial, porque nós também somos pastores. Nós ficamos, meus amados, incendiados ao ver o amor e a bondade do Espírito Santo de Deus, mas nem sempre foi assim, meus amados. Houve um tempo em que nós buscávamos, em que nós clamávamos e nada acontecia. Mas havia uma certeza, uma convicção dentro de nós. O Pai me chamou para um ministério de avivamento. E a presença e a unção dele vai se manifestar. E nós era impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. O Pai quer te impulsionar. Meu filho, minha filha, não pare. Continue, persevere. Eu tenho visto o Pai levantar tantos nos dias de hoje, meus amados, são filhos espirituais. São filhas espirituais que têm caminhado aliançado conosco.
mandando, meus amados, testemunhos, relatos da manifestação do Espírito Santo de Deus, pastores e ministros do Evangelho. O Pai quer erguer e levantar você. Aleluia! Ele te chamou e te ungiu e te deu, meus amados, uma autoridade eclesiástica, não foi à toa. Existe um propósito. Eu tenho visto pessoas simples e humildes sendo usadas. Não é apóstolo, não é pastor, não é evangelista. São filhos. Quanto mais aqueles que o Pai já escolheu e deu, meus amados, a unção, a autoridade eclesiástica. O Espírito Santo de Deus, querido pastor e ministro do Evangelho, quer te usar debaixo de porção dobrada. Eu sinto fortemente a presença e a unção do Espírito Santo de Deus. O Eterno conta contigo. Ele te chama você para viver as boas novas dos céus. Nós somos geradores e provocadores de milagres. Nós somos aqueles, meus amados, que irá representar o Abba Pai. O Abba Pai sobre essa terra, e isso é glorioso. Eu quero que você também confira conosco o que o Pai tem feito através de nossas viagens missionárias. E após esse vídeo, eu estarei, meus amados, orando e profetizando o fogo do Espírito Santo de Deus, a unção sobre a tua vida, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele nos chama nessa noite a gerarmos o arrependimento dentro de nós. Talvez não seja o arrependimento de uma prostituição, porque você tem dedicado a tua vida a Cristo para fugir da aparência do mal. Talvez não seja um arrependimento de um furto, mas seja, meus queridos, um arrependimento por termos, queridos, servido muitas vezes dentro da casa do Pai, mas estando longe da presença do Pai, vivendo em uma zona de comodismo. O arrependimento, meus queridos, de nós confessarmos com os nossos lábios Jesus, mas o nosso coração está longe do Pai. O que você tinha? Eu tinha gagueira. Hã? Tinha gagueira. Desapareceu? Desapareceu. Tá falando perfeitamente? Tô. Oh, glória! Vai pregar o Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus. Conseguia levantar esse braço. Agora à noite, amanhã de manhã, vou ver se a minha renite não vai voltar. Ela não vai voltar em nome de Jesus. Mas o braço já pode testificar. O braço já posso. Aleluia! Vamos aplaudir Jesus. O que você tinha? Dor na coluna, sumiu. Desapareceu? Faça o que você não podia fazer. Não podia mexer? Isso. E não podia abaixar. Aí, ó. Fica atrás dele, Pai, em nome de Jesus, unge o teu filho. Nunca mais voltará, aplauda Jesus. Sumiu? Fala no microfone. Sumiu. Desapareceu. Jesus te curou? Sim, ele me curou. Vamos aplaudir Jesus. O que você estava sentindo quando você entrou para a casa de Deus? Muita dor na cabeça, muita pontada assim na cabeça. E após a oração? Passou. Desapareceu? Está curado e livre e nunca mais voltará em nome de Jesus. O que você tinha? Dores nas costas aqui, ó. Uma dores aqui, ó. Eu vim no carro reclamando de dor. Não sinto mais nada. Desapareceu? Sumiu? Vamos aplaudir Jesus Cristo Nazareno. Chama nessa noite, músicos, a um arrependimento, a uma mudança. É tempo, músicos, da igreja de despertar. O que está acontecendo aqui nessa casa é profético.
O que está acontecendo aqui é sobrenatural. Simplesmente os pais espirituais desse ministério poderiam ter escolhido continuarmos caminhando em suas teologias, em sua sabedoria humana, mas algo, meus queridos, aconteceu na vida deles, um despertamento espiritual. Eu sei que o Pai está me chamando. Espírito Santo, Jesus Cristo é o Senhor, a Ele a honra, a Ele a glória. Jesus, 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 Jesus. Temos sido, meus amados, incendiados pelo poder e a glória do Espírito Santo de Deus. Eu te digo, meus amados, com toda convicção, não existe preço por essa unção. Não existe, meus amados, preço por essa presença. Uma vez que você experimenta da glória de Deus, uma vez que você experimenta, meus amados, da realidade do Espírito Santo de Deus, a tua vida nunca mais é a mesma. O Pai quer te levar você para um outro nível de relacionamento. O Pai quer te levar você para um outro nível de intimidade com Ele. Ele te chama. Ele te chama. Amém. Glória a Deus. Nesse exato momento, se você sentir em teu coração, meus amados, de liberar uma oferta de amor, em honra à unção que carregamos, amados, o Pai tem nos dado uma missão, que é incendiar o Brasil e as nações. E vamos lutar juntos. Vamos, meus amados, pelejar juntos para incendiar o Brasil e as nações. E o Pai te chama. Eu entendo e compreendo, meus amados, que missões se faz, meus amados, com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que se dobrem, com a mão daqueles que contribuem. Se o Pai te tocar, se o Espírito Santo de Deus ministrar em teu coração, envia uma oferta de amor, segundo aquilo que o Pai ministrar em teu coração. E se Ele te chamar você para ser uma coluna, um mantenedor dessa obra de avivamento, entre em contato comigo, meu WhatsApp estará aqui na descrição. Eu estarei te adotando em oração. E eu estarei todos os dias pagando o preço sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aproveitando esse exato momento também, eu abençoo todos os mantenedores, os nossos filhos e filhas ministeriais, que não têm medido esforços para orar por nós, para ofertar, para dizimar, para liberar as tuas primícias. Que o Eterno te honre, que o Espírito Santo de Deus te prospere. Assim profetizamos e decretamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, temos sido incendiados pelo poder e a glória do Espírito Santo de Deus. E eu finalizo aqui esta aula dizendo para você, meus amados, que a palavra do Senhor diz em Atos 10, versículo 34, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Eu libero, meus amados, uma chave rapidamente aqui, para que, meus amados, essa aula não venha ficar tão longa. Eu libero rapidamente aqui mais uma chave. Seja dependente do Espírito Santo de Deus. Gere isso em teu espírito. Porque quantas vezes nós vivemos como Marta, preocupado e fatigado com muitas coisas. Existe, meus amados, uma profecia que diz que nos últimos dias o Pai irá liberar a unção de Elias. Você sabe o que isso representa? Significa unção de alto nível. Mas como Elias vivia, meus amados, numa total dependência do Espírito Santo de Deus, temos nos posicionado, meus amados, exatamente como Elias, vivendo numa total dependência do Espírito Santo de Deus. Não deixe, meus amados, as coisas dessa terra roubar o teu coração. Não deixe, meus amados, a matéria, não deixe, meus amados, nada dessa terra roubar o teu coração. Porque se isso acontecer, dificilmente você terá, meus amados, dificilmente você terá capacidade e condições de se entregar plenamente ao Espírito Santo de Deus.
Ele quer que nós venhamos a ser completamente dependentes dele. E Ele certamente enviará para você os recursos que você precisa para cumprir o propósito dele sobre essa terra, para queimar para o reino. O Pai te chama. Debaixo, meus amados, dessa nuvem profética, no monte mais alto de Governador Valadares, eu oro pela tua vida agora. Aonde você estiver, amigo Espírito Santo, debaixo da tua presença e unção, eu profetizo o teu fogo, eu profetizo, meu Pai, Senhor, a tua unção, eu profetizo uma ativação, meu Pai, através de uma transferência de unção e dons espirituais, aonde, meu Pai, Senhor, os teus filhos e filhas estiverem agora gerando fome e sede, que se manifeste a tua glória, que se manifeste a tua unção, não é por força nem por violência, mas é pelo Senhor, amigo Espírito Santo. Comece a dar sinais aqui agora, meu Pai, que muitos venham a sentir, meu Pai, Senhor, a tua unção, como arrepio, como eletricidade, como formigamento. Pai, eu sinto a tua unção descer aqui, Pai, debaixo dessa nuvem. Eu libero, em nome de Jesus, a tua unção, através da transferência agora. Oh, em nome de Jesus, fogo! Em nome de Jesus, fogo! Toque, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, comece a encher, comece a embriagar essa vida. Amiga Espírito Santo, se porventura houver pessoas enfermas e doentes aqui conectadas conosco, em nome de Jesus eu repreendo todo espírito da enfermidade, da aflição, e eu decreto a tua cura, eu decreto o teu milagre, eu decreto a tua sanidade, em nome de Jesus. Faça o que você não podia fazer. Você vai descobrir que o Pai te curou. Você vai descobrir que o Senhor Jesus te curou. Seja cheio, amados, eu sinto a fragrância do Espírito Santo de Deus aqui, o perfume do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, que essa nuvem venha te cobrir, que essa presença venha te cobrir. Assim eu profetizo, assim eu decreto, em nome de Jesus Cristo. Amiga Espírito Santo, Senhor, Senhor, em nome de Jesus, vai enchendo, vai embriagando os teus filhos e filhas, meu Pai, em nome de Jesus, que todos sejam incendiados e que venha a porção dobrada agora, em nome de Jesus. Assim como estou sentindo agora, meu Pai, Senhor, o teu fogo, a tua unção repousar sobre a minha cabeça, Pai, eu libero, em nome de Jesus, porção dobrada, em nome de Jesus, sejam cheios, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, oh, que presença gloriosa, beba e se embriaga do Espírito Santo de Deus, gere fome, se rasgue mais, busque a presença, se desespere, se coloque como uma criança de 2 a 3 aninhos de idade. O Pai está aqui com a nuvem de glória e Ele está te enchendo. Ele está, meus amados, liberando a tua presença sobre nós. Sejam cheios em nome de Jesus. Beba essa unção. Sejam embriagados pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Oh! Prestai atenção, famintos e sedentos, se o Pai tem te tocado, através dessa aula, através, meus amados, dessa oração, mande o teu testemunho para mim, para que o nome de Jesus seja glorificado. O meu WhatsApp vai estar passando aqui na descrição. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, clique no sininho ao lado para que você seja notificado e nos deixe um joinha, nos ajude a levar o avivamento. Espalhe, meus amados, as nossas aulas, mande o link dos nossos ensinos para amigos, grupos, redes sociais. Vamos juntos incendiar o Brasil e as nações. Deus tem um propósito sobre essa nação. Há uma profecia sobre nós, meus amados, de nós, meus amados, levar o fogo e a chama para os 4 cantos dessa terra, pois sobre o Brasil virá o último avivamento. Você crê? Então tome posse em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agradecer aqui, meus amados, de todo o meu coração pela presença, o apoio de todos vocês, o amor, o carinho. Amém? Uma vez ou outra eu vou estar, meus amados, em ambiente como esse para gravar as nossas aulas. Também estaremos gravando, meus amados, através também do nosso estúdio, nosso cenário. Eu não tenho gravado nesses últimos dias porque nós estamos em campanha, em preparação para o dia do Yom Kippur. Todos os dias subindo o monte, estando em extrema consagração. Não está, meus amados, nós não estamos tendo tempo, não estamos conseguindo. Amém? Mas em breve voltaremos com as aulas toda segunda-feira. Mas enquanto isso, em ambiente como esse, cheio, meus amados, da glória de Deus, estaremos gravando ensinos da palavra do Senhor para a tua edificação. Amém? Eu conto com o teu apoio, com o teu amor, com as tuas orações. Esteja conectado conosco. Amém? Eu agradeço pelo apoio, o amor, o carinho também de todos os mantenedores. Juntos temos levado o avivamento.
e juntos temos feito a diferença sobre essa terra. E que essa unção, esta glória venha aumentar cada vez mais sobre as nossas vidas, sobre a tua casa, a tua família. Assim eu te abençoo, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz. Shalom, shalom. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.